Shalom, querido, shalom. Há alguns dias já que não apareço aqui, né? Mas agora nós chegamos num tempo bem definido, que é a viração de mês, né? Estamos entrando agora no portal do mês de Reshivan. E como todo mês, né? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tempo, o que ele representa, o que ele significa, o que a nossa forma de nos posicionar dentro desse tempo, o que esperar, né? Desse período. E nesse mês, nessa viração, né, está acontecendo algo que na nossa geração, eu creio que nunca houve, que é essa instabilidade por causa da guerra, né, do que está acontecendo em Israel. E eu tenho visto, queridos, nesse tempo, muitas pessoas inseguras, ansiosas, muitas vozes divididas, né, pessoas que falam para olhar para Israel, porque Israel é o relógio, né, de Deus. Outros que dizem que não, que hoje o relógio é a igreja. Uns que dizem que isso anuncia, né, o retorno do Messias. Outros que dizem que isso anuncia, prepara o território para a manifestação do anticristo. Daí, dentro da visão do anticristo, tem aqueles que vão dizer que, quando manifestar a igreja arrebatada, tem aqueles que vão dizer que a igreja já foi arrebatada, não, que o Apocalipse já aconteceu em 70 depois de Cristo. Aí tem aqueles que vão dizer que é no meio, né, dos 7 anos. Aí tem aqueles que vão dizer que a gente vai passar tribulação aqui. E tudo isso, todas essas vozes, gera muita instabilidade. Gera um certo nível de ansiedade no meio da igreja. E a igreja fica meia sem saber o que fazer. E a Bíblia diz, queridos, que no final dos tempos seriam como os dias de Noé, né? Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre Noé, que tem muito a ver com esse mês, com o 8º mês. E seria como nos dias de Noé, né? Que todo mundo ia continuar caminhando. O Senhor está anunciando, está dando sinais, existe a voz, existe a construção do escape, né? Que era a arca. Mas o povo não estava preocupado com isso, né? O povo estava numa outra vertente, numa outra visão, né, acerca deste mundo. E a gente vê muito isso acontecendo hoje. Tudo continua naturalmente, né? Pessoas que vão casar, pessoas que vão ter filhos, pessoas arrumando emprego, pessoas sendo demitidas. E parece que está tudo igual. Mas o que me assusta, queridos, é a igreja. Porque existe um consenso geral, independente da visão, independente de ser no começo da tribulação, no meio ou no fim, mas a igreja, no contexto geral, tem dito em uma só voz que nós estamos vivendo os últimos dias. Porém, essa mesma igreja que está dizendo que está vivendo os últimos dias é a mesma igreja que está preocupada com a terra, né? Que está preocupada com grandes construções, com construção de grandes templos, e parece que aquilo que o mundo espiritual está falando não está casando muito com o mundo natural, né? E assim, para a gente começar isso, a gente vai falar do mês 8, né? O mês de Reshivan, que é o mês dos novos começos, né? Eu quero deixar isso como um alerta. Primeiro, nós precisamos nos unir. Não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas tem assistido em média de 800 mil pessoas, 800 pessoas a 1.000 pessoas. Se nós, né, que estivermos envolvidos em assistir esse vídeo, nós executarmos e levarmos pelo menos mais uma pessoa a executar, a gente vai ser uma média de 2.000 pessoas aí no mundo, orando e falando assim: Deus, nos dá discernimento de como agir nesse tempo. Senhor, nos mostra, nos conduz com uma voz do céu, né, que a gente não seja enganado, que a gente não seja pego de surpresa, porque o Senhor está dando sinais, queridos. O Senhor está falando, mas a igreja está confusa.
nós não temos visto, e eu não estou dizendo que eu tenho essa voz, mas eu estou dizendo que eu estou buscando o que eu estou falando com vocês. Nós não temos visto uma direção clara acerca do que tempo nós estamos vivendo hoje. Jesus até chama, né, os fariseus de hipócritas, dizendo assim, olha, vocês sabem olhar o tempo natural da colheita e da plantação, mas vocês não sabem olhar o meu tempo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente não seja encontrado no meio disso, no meio dos hipócritas, né? Que a gente até sabe olhar os meses bíblicos, dizer o que eles representam, mas a gente não sabe olhar os sinais do que está acontecendo na Terra. E a gente está hoje entrando no 8º dia, ou no 8º mês, e nós estamos vendo o que está acontecendo com Israel. E daí, queridos, uma coisa que me chamou muito a atenção é que Israel foi atacada no 8º dia da festa de Tabernáculos, num Shabat, e no 8º dia da festa, né? No último dia. Isso me chamou muito a atenção, justamente porque o 8º, ele aponta para algo que foi concluído e que está iniciando um novo ciclo. Então, isso me deixou meia pensativa, eu tenho orado acerca disso. Muitas pessoas me procuraram nesse período, perguntando sobre minha posição acerca disso, sobre qual a direção para esse tempo. E, queridos, eu já falei isso em alguns outros vídeos. Eu não tenho a intenção de trazer notícia e nem de agir usando esses canais para crescimento próprio. Então, quando vocês me verem assim muito caladinha, é porque eu estou buscando no Senhor. Senhor, o que é para esse tempo? Como que nós devemos nos mover? O que precisa ser feito? E eu estou estudando muito e orando bastante e buscando uma direção clara do Senhor. E daí você pode pensar assim, quando você for falar, a guerra acabou. Queridos, eu não estou preocupada com se a guerra vai estar, se a guerra não vai estar, porque eu não vou usar uma dor tão grande, uma situação tão terrível para crescimento. Eu estou preocupada em ser uma voz do Senhor nessa geração. Eu estou preocupada em trazer as informações do céu, porque a informação da terra tem um monte de gente trazendo aí. Tem gente trazendo informação verdadeira, tem gente trazendo informação mentirosa, tem gente afagando o ego do terrorismo. Então, eu não estou preocupada, minha questão não é ser mais um no meio disso. Minha questão é, Senhor, qual o tempo que nós estamos vivendo acerca dos acontecimentos dos últimos dias no mundo espiritual? O que o Senhor está dizendo? Hoje pela manhã, se eu não me engano, foi a Andressa que postou. Procurem no Instagram, eu acho que está Andressa Israel. Deixa eu ver aqui, queridos. Só para me falar certinho. Andressa de Israel. Andressa de Israel. É uma missionária que faz a obra em Israel. E ela tem postado bastante coisa, bastante acontecimento acerca do que está acontecendo, porque ela está lá, né? Servindo ao Senhor lá em Israel no meio dessa guerra. Deixa eu ver se foi ela que postou aqui, porque daí eu já falo com vocês. Mas eu acho que não foi. Não, não foi. Não sei onde eu vi. Mas eu vi uma postagem que os sábios, né, os rabinos, os sacerdotes, né, os da tribo de Levi, aqueles que se posicionam como líderes em Israel, eles têm estudado acerca do que está acontecendo. E tem duas vertentes. Se a guerra não acabar em poucos dias, eles dizem que Israel está debaixo do juízo de Deus. Ou Deus intervém de uma forma milagrosa, ou aponta para um tempo de julgamento. E, queridos, tudo isso é muito sério, e eu estou começando a falar acerca do mês, acerca disso, por quê? Porque isso está ligado diretamente a nós.
Israel é a nação física e nós somos o Israel espiritual. Então, se você acredita que Israel é o natural, então o que está acontecendo na igreja? Olha o natural. Vocês lembram que eu sempre falo acerca dos meses, das estações? Olha o natural. O natural é uma sombra do espiritual. E tudo isso tem me trago um despertar, algumas interrogações de vigilância, não de dúvidas, mas de vigilância. Porque nós precisamos entender o que está acontecendo. E daí eu quero te convocar isso, nesse tempo. Aí talvez você pergunte, o que a gente faz nesse tempo? Não estou falando do mês ainda, a gente já vai entrar no mês, tá? O que a gente faz nesse tempo? Vamos orar, queridos, vamos nos unir em oração, de uma forma que atraia a resposta do Senhor. Deus, qual é o nosso posicionamento como igreja nesse tempo? O que está acontecendo? O que o Senhor está sinalizando? Seja claro, fale. Levanta uma voz de direção, uma voz fundamentada na palavra, uma voz que direciona a igreja. Assim como foi nos dias de Noé, que o Senhor levantou Noé, ainda que só a casa dele escutou, mas havia uma voz posicionada, sinalizando o que iria acontecer. Levante nesse tempo uma voz, Senhor. Né? E que a gente seja a família, que escute, que entenda, olhando pelas profecias, olhando pela palavra, à luz da Escritura, entenda o que o Senhor está sinalizando por esse tempo. Sem achismo, sem querer explicar, né? Porque a gente está numa moda dessa agora, porque tem que explicar por que Deus está falando, por que a cor, por que o formato, por que o cheiro, por que o peso. Queridos, a fé não é isso. Né? A fé é simples. Você não precisa explicar para uma criança grandes coisas para ela entender. Você explica o básico, ela entende e caminha naquilo. Né? E nós somos filhos, né? E não estou dizendo que nós devemos ser infantis, mas eu estou dizendo que nós devemos ser simples. Simples, como a Bíblia diz, né? O próprio Jesus disse que nós deveríamos ser simples como as pombas. Ser simples. Simples, olhar a palavra, olhar a Escritura e Senhor, nos dá entendimento do que está acontecendo. Bom, vamos lá. Eu não sei como que está o seu coração nesses dias, mas como eu disse, eu estou bastante atenta, bastante vigilante, estudando bastante, buscando a palavra, tudo que eu vejo, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas acerca do que está acontecendo em Israel, não tenho acompanhado a mídia geral, porque a mídia geral só traz confusão e engano, né? Não tenho acompanhado nada disso, mas eu tenho acompanhado a embaixada, eu tenho acompanhado a Andressa, eu tenho acompanhado a Aline, que é uma fuzileira de guerra mesmo. Ela tem falado umas coisas bem interessantes. O Rafael, que atua na geopolítica. André também, que atua na geopolítica. E agora eu não vou passar o endereço deles porque eu não lembro. Só da Andressa mesmo que eu lembro. Mas são pessoas sérias, né? Que estão trazendo, e são pessoas que têm fundamentos cristãos. Então, tudo que eles falam, eu tenho procurado ir para a Bíblia, procurado olhar, mas o meu coração está vigilante, queridos. E daí nós saímos, né? Acabamos de sair da festa de tabernáculos, onde é a festa que fala do tempo da alegria, e estamos no outono, que é o tempo do descanso, que é o tempo do arrancar as coisas velhas, né? Para receber o novo do Senhor. E de repente a gente se depara com uma instabilidade dessa. Mas uma coisa, queridos, eu sei. Quando o Senhor nos convocou para o tempo, quando o Senhor nos convocou lá em Números 10, dizendo, olha, todos os meses vocês devem fazer isso. O Senhor sabia tudo o que aconteceria. O Senhor sabia que muitas vezes nós entraríamos na viração do mês com muito júbilo, com muita alegria. E muitas vezes nós entraríamos nesse tempo em luto, em enfermidade, né? E o Senhor não anulou o que ele disse. Então, nós estamos em Rosh Kodesh. E o fato dessa instabilidade não pode nos roubar da observância e da obediência aos princípios e aos fundamentos bíblicos. Nós estamos entrando num novo mês. O que esse mês ele traz, queridos? Bom, Teshuvah é o 8º mês.
todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre o 8, está se falando sobre novos ciclos, sobre novos começos. Tanto que em Israel, muitas vezes, o primeiro dia da semana, que é hoje, né, o domingo, é chamado de 8º dia. Por quê? Porque fechou um ciclo de 7 e está começando, depois do 7 vem o 8, né? Está começando uma nova semana, um novo começo, uma nova oportunidade. Então, o 8 fala disso, né? Tanto que você, quando a gente fala, né? A gente falou de tabernáculos está lá. Vocês vão celebrar 7 dias e no 8º dia terá a Santa Convocação. Então, fechou o ciclo de 7 dias, continua, no novo começo, continua declarando que o Senhor habita em nosso meio. Então, não encerra no 7. Não fecha o ciclo e zerou a conta. Não, continua. O 8º dia continua declarando: o Senhor habita em nosso meio, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Ele que nos resgatou do deserto, Ele que nos sustentou, Ele que nos supriu, Ele continua. Entende? Então, nós estamos entrando nesse tempo. Nós fechamos o 7º mês, um mês de alegria, mas um mês de julgamento também, né? Yom Kippur, um tempo de conserto. Quem acompanha o Yom Kippur da forma como a cultura judaica acompanha, entende que esse tempo é um tempo onde começa a manifestação do julgamento. Porque entende que no Yom Kippur tem o julgamento, e nesse tempo agora começa a manifestação do que foi decidido em juízo. Então, esse novo ciclo pode ser um novo ciclo para crescimento, para rompimento, para abundância, até mesmo porque Reshivan está ligado ao período das chuvas, né? Está ligado ao rompimento de águas. Então, pode ser um tempo para um fluir, como pode ser um tempo de correção, como pode ser um tempo de correção mesmo, de juízo da parte do Senhor. Mas é um tempo de novos começos. Agora, nós precisamos entender que aquilo que acontecer agora não é fruto do acaso, né? O que acontecer nesse tempo não é fruto do acaso. Então, vamos olhar lá para Israel novamente. Então, ou Israel está debaixo de um julgamento da parte do Senhor, porque mais uma vez saiu dos princípios, ou Israel está apontando escatologicamente para algo, ou as duas coisas estão acontecendo. Entende? Agora, vamos colocar uma parte dura. Israel está debaixo de um juízo. Isso não anula, queridos. Isso não anula o Senhor dizendo para nós que nós deveríamos orar por Israel. Ok? Existe um povo lá. Existem cristãos lá. Existem inocentes do lado dos terroristas. E nós devemos clamar por todos, para que o poder do Messias se manifeste, para que haja salvação no meio disso tudo, para que haja novos começos na vida deles. Assim como nós estamos crendo que nós estamos entrando num tempo de novos começos na nossa vida. Amém? Vamos olhar algumas coisas que a Bíblia fala acerca desse mês. Esse mês na Bíblia, apesar de no calendário hebraico, né, ou judaico, chamado mês Reshivan, na Bíblia ele é chamado de mês de Bul, ou de 8º mês. Então, se você olhar lá para 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, diz assim: E no ano 10º, no mês de Bul, o mês de Bul é o mês de Reshivan, que é o 8º mês, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificar. Então foi nesse período que Salomão encerrou a construção do templo e se deu o início a um novo ciclo. Um tempo onde o povo de Israel teria um templo, teria novamente o tabernáculo, uma casa para cultuar o Senhor. Então, nesse período, né, de encerramento, eu gosto muito de falar essas coisas, queridos, porque nada é o acaso. Na palavra de Deus não existe acaso. Entenda isso, queridos. Não existe, Deus não tinha nada para fazer e colocou isso aqui na Bíblia. Não. Tudo que tem é proposital. O que é proposital? Tudo tem um propósito, um tempo específico.
uma liberação específica. Todas as vezes que um ciclo encerra, é uma oportunidade de começar coisas novas. É uma oportunidade de novos começos. Então foi isso que aconteceu no tempo de Salomão, quando ele terminou a construção da casa, né? Ele terminou por 7 anos, né? Ele construiu, ele edificou. Terminou no 8º mês, ele esperou encerrar o ano e começou o movimento dentro da casa no 8º ano, no ano dos novos começos. E isso é muito tremendo, queridos. Em Gênesis 7, capítulo 11, versículo 12, vai nos dar uma outra direção de novos começos, do mês 8. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, calma lá que eu já explico isso para vocês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Queridos, quando o calendário não passou a existir em Êxodo 12, ali Deus estabeleceu um novo tempo. O calendário já existia uma contagem de tempo antes do estabelecimento oficial do calendário espiritual, que é de Êxodo 12. Como que eles contavam o tempo antes de Êxodo 12? Como é contado hoje no calendário civil. Então, no calendário espiritual, nós estamos no 8º mês. No calendário civil, está no 2º mês. Confuso? Tá entendendo? Então, esse 2º mês, o mês de Estivan, lembra que no calendário natural de Israel, teve Rosh Hashanah em 1º de Tishrei? Então, entraram no 1º mês. Agora é o 2º mês no calendário civil. Então, nesse tempo, no 2º mês do calendário civil, que é o 8º mês do calendário bíblico, houve o romper das águas. Então, houve um novo começo. Olha, queridos, olha isso. Preste atenção nisso. Houve um encerrar. Deus estava conclamando através de Noé e da sua casa. Venham, se arrependam, entre na arca, porque vai ter dilúvio e vai haver destruição. O que aconteceu nesse período aqui? Houve o encerrar desse ciclo, queridos, porque Deus vai falando, até que se cumpra a palavra. E quando se cumpre, aquele ciclo encerrou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Lembra lá da parábola das 10 virgens? Jesus poderia ter falado assim, não, vamos ficar aqui na porta um pouquinho, porque elas estavam aqui, né? Tá tudo vestido de noiva, tá com lâmpada. Só acabou o óleo, elas já devem estar voltando, vamos esperar. Não, queridos. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Nós temos que entrar no tempo do Senhor. Não é o Senhor que tem que parar o tempo para ficar nos esperando. Então, chegou o tempo. O Senhor fechou esse ciclo da oportunidade, da transformação, da oportunidade da conversão, da oportunidade do arrependimento. E daí houve o tempo, o início, um novo começo na vida de Noé, que foi salvo, ele e a sua família, e um novo começo sobre a terra. Fechou-se aquele ciclo e iniciou, nesse período, um novo ciclo. E daí o que é tremendo? Noé ficou 1 ano na arca, 1 ano. E 1 ano depois, começa-se um outro novo ciclo. Noé sai da arca, aparece o arco da aliança, o Senhor entra em aliança com Noé, tudo nesse período, no mês 8. Porque vocês estão vendo o quanto que é proposital? O quanto que o Senhor faz de uma forma tremenda. Olha, agora eu estou estabelecendo uma aliança, um novo começo. Daqui para frente é uma nova história. Isso é tremendo. Mas teve mais coisa que aconteceu nesse período. Deixa eu ler com vocês aqui. 1 Reis 12, 32, versículo 32 e 33. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º, do mês. Então, no dia 15 do 8º mês, no dia 15 de Reshivã, Jeroboão fez uma festa, igual à festa que fazia em Judá. Sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Presta atenção, o rei ofereceu sacrifício aos bezerros que ele fez.
fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Quando você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, essa palavra altos está falando sobre lugares de sacrifício a deuses pagãos, tá? Altos que levantara. No 15º dia do mês 8º, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel e subiu para queimar incenso. Queridos, quando Jeroboão se tornou o rei das 10 tribos de Israel, depois que Salomão morreu, depois da divisão do reino, né, que teve a divisão entre Judá e Israel, ele decide a seu bel prazer, como diz a palavra, estabelecer uma festa. No dia 15 de Reshivã, ele cria uma festa para ele, né, com os seus entendimentos, com os seus conceitos, planeja no seu coração e leva 10 tribos a adorar 2 bezerros de ouro. Um em Betel e um em Dan. Em vez de celebrar que ele estava assumindo o reino e exaltar o Deus de Israel, ele celebra os bezerros de ouro. Esse foi o início do quê? Do exílio das 10 tribos que depois ficaram perdidas. Então, aqui, em vez de haver um início de um rompimento, de algo novo da parte do Senhor, houve um início de um exílio, de pessoas levadas a cativeiro. Então vamos lá, vamos recapitular. Salomão estabelece um novo tempo, um tempo de uma nova forma de adoração, um tempo de trazer o povo de volta à adoração, ao tabernáculo, ao templo. Em contrapartida, Noé, dentro da mesma situação, queridos. Todo o povo da terra estava dentro da mesma situação. Enquanto o povo entrou num ciclo de destruição, Noé entrou num ciclo de nova vida. Na mesma circunstância. E isso, queridos, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Que será assim com a igreja verdadeira do Senhor. Mesmo que a terra entre num ciclo de destruição, nós, aqueles que são fiéis, aqueles que caminham a obediência, aqueles que estão atrelados dentro dos princípios da palavra, entrarão dentro de um ciclo de escape, de vida do Senhor. O Senhor disse, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que livre eles do mal. Então o Senhor declarou que haveria escape para as nossas vidas. Ainda que está tudo acontecendo ao nosso redor, nós somos o povo da arca, nós somos o povo da aliança. Amém? Em nome de Jesus. E daí, nesse mesmo período, um líder, uma voz, eu falei aqui no começo que nós precisamos orar para que levante essa voz, mas uma voz conduziu ao povo a um ciclo de destruição. Por isso que eu disse que nós precisamos orar para que o Senhor revele, mas também nós precisamos olhar se aquilo que alguém falar está dentro dos fundamentos da palavra. Porque se eu não olhar, queridos, os princípios e os fundamentos, ao invés de entrar num ciclo de vida, eu posso entrar num ciclo de cativeiro, um ciclo de destruição. E agora, queridos, nós estamos num tempo... Eu não sei como você está vendo isso, mas eu estou vendo um tempo como um tempo muito apertado. Que não tem mais muito tempo de... se eu ficar preso, eu saio. Pode não dar mais tempo, queridos. Então é um tempo de extrema vigilância, é um tempo de acorda, igreja. Porque eu preciso estar atento. Eu preciso estar com o azeite bem bonitinho na minha lâmpada. Eu preciso estar posicionada, vigilante, vestida, aguardando aquilo que está para acontecer. Porque eu posso, por um descuido, quando voltar, tudo já ter acontecido. Não dá mais tempo do conserto. Então, sim, queridos, todos os meses, entenda isso. Todos os meses existe liberação para toda a terra. Todos os meses. As liberações são para todos. Não pense que é só para a igreja, só para Israel. Não, é para todos. Porque em Números 10:10, vamos ler lá? Que todo mês eu leio, né? Mas vamos ler de novo? Números 10:10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, das vossas solenidades e nas vossas luas novas, também tocarei as vossas trombetas sobre o holocausto e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, ofertas de paz. E vos serão lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A lua nova, queridos,
nasce para todo mundo. Não é só para o Brasil, não é só para o judeu, não é só para Israel, não é só para Jerusalém, não é só para a igreja, é para todo mundo. Porém, alguns entram dentro do portal do Senhor, dentro da janela de oportunidade do Senhor, dentro do escape do Senhor, dentro das liberações do Senhor, e outros continuam caminhando como se nada tivesse acontecendo. Ontem nós falávamos sobre isso, sobre... a gente fala muito como se a igreja fosse... a igreja sim é santa, a igreja sim é autoridade, mas o dia mal vem para a igreja, queridos. O problema vem para a igreja. Sabe qual é a nossa diferença para o ímpio? Se tiver um terremoto aqui hoje na minha cidade e destruir a cidade, eu tenho chance de morrer no terremoto. Se houver um vendaval, a minha casa pode ser destelhada. Sabe, aconteceu o problema, vamos lá, olhar para Noé. Noé perdeu o que ele tinha, queridos. Ele perdeu a casa, ele perdeu o que ele tinha. Vamos olhar para Ló. Ele perdeu o que ele tinha. Sabe qual é a nossa diferença? Nós temos escape. Ah, mas e se morrer? Nós temos escape. Nós não herdaremos o mesmo que o ímpio herda. Nós temos escape. Essa é a principal diferença. O Senhor cuida da igreja. Mas às vezes o livramento do Senhor vem dentro da tempestade. Às vezes o livramento não é que não chova. Dentro da tempestade o Senhor dá livramento. Então nós precisamos estar atentos, porque tudo isso, quer dizer, é uma decisão pessoal. Quando Deus foi mandar o dilúvio, eu vejo isso muito semelhante ao que está acontecendo em Israel agora. Olha só, o que está acontecendo em Israel? Israel está atacando? Sim, Israel está atacando. O que ele faz? Ele avisa. Ele avisa, olha, vai ter ataque. O nosso foco é pegar esse povo aqui, não é matar todo mundo. Existe um foco. Então, você que não é desse povo, ó, foge. Tem escape. Tem a janela de tempo para você sair. Deus fez a mesma coisa. Olha, vai ter dilúvio. O negócio que tá feio, eu tenho que corrigir isso aqui. Vai ter julgamento, vai ter juízo sobre a terra, mas tem escape. Entra na arca, tem escape. Então, o que eu quero que vocês entendam é a liberação do mês não é uma mágica. Ah, então agora eu entrei no mês, então agora eu vou viver isso aqui na essência. Eu vou viver isso aqui na essência se eu tiver dentro disso. Se tudo isso for uma verdade na minha vida, se eu tiver vigilante. Se acontecer um negócio ruim lá e eu, opa, mas o que o Senhor liberou para esse mês não foi isso, calma lá, eu tô desalinhada, deixa eu me alinhar. Daí eu vou viver as verdades desse tempo. Caso contrário, eu não vou viver, queridos. O fato de você estar aqui assistindo o vídeo, o fato de você orar junto, de você ouvir o shofar, até mesmo o fato de você entregar a oferta, cria em você um nível de proteção, mas a plenitude dessa proteção vai na caminhada durante todo o mês. Vai no seu posicionamento durante tudo isso. Então, é um mês dos novos ciclos. Eu posso escolher, eu posso planejar de acordo com o meu coração como vai ser esse novo ciclo, que o Senhor está me dando uma oportunidade agora, ou eu posso fazer de acordo com o coração do Senhor. Senhor, como que eu vou viver isso? E daí talvez você fique esperando aqui na ministração que eu fale, não, você faça isso. Queridos, tudo é muito pessoal. Porque cada um de nós, no contexto geral, isso acontece para todos. Mas cada um de nós tem ciclos para serem encerrados e ciclos para serem iniciados em áreas muito distintas. Então são questões muito pessoais. Que você tem que se posicionar dentro das questões que abrange a sua vida. A direção do Senhor para esse tempo, no contexto geral, é um tempo de novo começo. Nós estamos no mês 8. São novos começos. Ciclos estão encerrando. Queridos, e daí a gente vai falar, nem sei se já está aqui, mas a gente vai falar sobre Manassés, que é esquecer, né? Já eu entro nisso com mais detalhes.
Mas o Senhor está falando assim, novos começos. Esquece as coisas do passado. Sai do passado. E venha para o tempo oportuno. Então é tempo de fechar ciclos. Para que coisas novas aconteçam. Porque vamos lá. Vamos colocar uma coisa banal aqui. Banal e corriqueira, né? Alguém te feriu, você está com o coração totalmente endurecido. Vamos lá, o seu pastor te feriu. E você está extremamente frustrado, decepcionado, mas daí existe aquela questão do orgulho, de que eu vou permanecer aqui, seja por chamado ou seja por uma decisão do meu coração, vou mostrar que não é assim, eu vou provar que não era isso. Aquelas coisas da alma aí que a gente conhece, né? Com esse comportamento, com esse sentimento, eu não vou entrar no novo tempo de Deus. Por quê? Porque eu estou presa na situação do ciclo velho. Ah, mas se não é velho, aconteceu ontem. Então, aconteceu ontem, é passado. Se eu não decidir fechar as portas dos ciclos velhos, porque naturalmente, queridos, os ciclos começam e encerram, ok? A semana começa e encerra, sem que a gente faça esforço nenhum. Os meses começam e encerram, os anos começam e encerram, as festas começam e encerram. E isso não depende de nós. Mas as coisas pessoais da nossa vida dependem de nós. Eu decido viver algo novo no Senhor. Eu decido praticar as verdades, praticar os princípios. Eu decido sair desses sentimentos velhos, eu decido sair da mentira, eu decido sair da avareza, eu decido sair do engano, eu decido sair da procrastinação, eu decido sair da ansiedade. E daí aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses, né? Porque se você tem ansiedade aí, ou essas doenças da alma, você precisa saber o foco. Né? O fundamento disso é alma, corpo ou espírito. Né? Mas vai tratando os três aí, mas tem que ter uma decisão. Eu tenho que ter uma decisão. É o meu corpo que está doente, está gerando isso na minha alma. Eu preciso fechar esse ciclo. Porque senão eu não vou viver a abundância do Senhor. Daí tem aquelas coisas, queridos, que estão na nossa vida e está dando errado, dando errado, dando errado, dando errado. Mas a gente insiste porque a gente quer que dê certo. Sabe por quê? Porque é uma questão de honra. Queridos, em nome de Jesus, encerra os ciclos velhos. Essa é a única forma, e esse é o tempo para isso. Essa é a única forma de você viver o novo tempo do Senhor. O Senhor não coloca remendo novo sobre odres velhos, sobre estruturas antigas. O que é novo é para o novo, o que é velho é para o velho. O Senhor não mistura. Então você precisa decidir se você quer viver o novo ou se você quer ficar preso no passado. Então, se você quer o novo, é o tempo, é agora, queridos. É agora. Você fez o Yom Kippur, consertou o que tinha que consertar, né? Você celebrou a festa, tabernáculos. Então agora, Senhor, olha, eu quero um novo. Eu quero viver esse algo novo da parte do Senhor. Hoje, né? E hoje tremendo porque a viração caiu no domingo, né? A maioria das igrejas tem culto no domingo. Então hoje, quando você for entregar a sua oferta, entregue falando isso, Senhor. Eu quero selar, eu quero levantar essa memória, declarando que os ciclos velhos são fechados e que eu estou entrando no novo do Senhor. Vai na fila da oferta lá falando isso. Declarando, eu estou entrando, estou saindo velho, eu estou entrando no novo, um novo ciclo, um novo tempo. E daí, queridos, se você crê que isso aqui é real, que é um tempo de novos começos, nós precisamos entender como isso funciona. Vamos lá. Outono. Se você entende que tudo é novo ciclo, novos começos, outono é a estação do descanso. O que é descanso? Vou ficar deitado? Não, queridos. É a estação da confiança. Daí você pode dizer assim, como descansar vendo o que está acontecendo no mundo? Confiando no Senhor. Confiando que Ele não perdeu o controle. Confiando que, independente do que estejam falando, o Senhor sabe e só cabe a mim me sintonizar aquilo que o Senhor está liberando. Eu descanso, eu confio. O Senhor tem controle. Inverno. Novos começos. Projete.
sonhe, programe aquilo que vai acontecer, porque daí, na primavera, esse novo começo, agora é um novo começo na dimensão espiritual, o Senhor gerando algo novo, mas na primavera isso é trago para os novos começos, é trago para a terra de uma forma tremenda. E daí eu estabeleço. Daí eu vou praticar esse novo começo. Então, exerça aquilo que o Senhor está te ensinando, de como andar, de como se mover nesse tempo. É o tempo de descansar. É o tempo de um novo começo. Então, é o tempo de eu renovar as minhas forças, de eu deixar o velho para trás, de eu me levantar num novo nível de aliança com o Senhor. Lembrando que foi nesse tempo que o Senhor manifestou o arco da aliança. Então, é um tempo de eu entrar dentro dessa aliança com o Senhor para que eu viva esse novo começo. Entende? E daí sim, né? A Bíblia diz que um dia fala o outro dia. Então, o dia de agora, o dia desse mês, está falando para o próximo, para o próximo, para o próximo. E quando chegar no novo ano espiritual, eu vou estar pronta para viver esses novos começos. Eu vou estar pronta para fluir, para prosperar. E quando eu falo prosperar, queridos, eu estou falando de crescimento, eu não estou falando somente de questões financeiras. Eu estou dizendo de ser próspera no meu ministério, eu estou dizendo de ser próspera na minha família, eu estou dizendo de ser próspera nos meus negócios, eu estou dizendo de ser próspera nas minhas finanças, ser próspera na minha saúde, de ter prosperidade, de ter a bênção do Senhor, exercendo, executando, me levando a fluir. Vamos falar um pouquinho sobre o mês, né? Sobre a tribo. A tribo conectada a esse mês, está ligada a esse mês, e eu vou falar nesse vídeo somente sobre o mês, sobre o 8, os novos começos que a gente já falou, e sobre a tribo. Não vou falar sobre outras coisas. É a tribo de Manassés. Mas eu quero, queridos, voltar lá à formação original das 12 tribos. Antes de Manassés e Efraim estarem atuantes como patriarcas dentro das 12 tribos, quem estava era José, o pai de Manassés e o pai de Efraim. E daí, queridos, eu quero ler com vocês o que a palavra fala, o que Jacó liberou acerca de José, o que Moisés liberou acerca de José, para que a gente entenda o que a tribo está trazendo de liberação sobre as nossas vidas. Lembrando que essas palavras são palavras, sim, que foram liberadas acerca de homens, mas são palavras que reverberam, porque as 12 tribos não eram somente aqueles homens. As 12 tribos são uma questão espiritual. Como que as portas da Nova Jerusalém? O que está escrito nas portas? Nas 12 portas, cada porta está relacionada a uma tribo e a um apóstolo. Então quer dizer que esses homens não era só uma estrutura humana como a profeta Andréia que está aqui. Eles reverberavam algo no mundo espiritual que está ecoando sobre as nossas vidas hoje. Então vamos lá. O que Jacó disse acerca de José? Gênesis, se você quer acompanhar aí, 49, do versículo 22 ao versículo 26, diz assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Então vamos lá. Eu quero conectar essa primeira parte ao que está acontecendo agora acerca da estação e do mês. A estação é a estação de outono, é a estação de novos frutos, dos frutos de outono. Ok? Tá. Então a gente entrou na festa, a gente entrou em Yom Kippur, em Yom Teruah anunciando, em Yom Kippur nos arrependendo e nos posicionando, e em tabernáculo celebrando. Celebrando o quê? Uma colheita. Tanto que nós ofertamos todos os dias, né, posicionados por causa de uma colheita, porque tem colheita quem semeia, ok? Então, o Senhor está dizendo, Jacó liberou acerca de José, que José era um ramo frutífero. Um ramo, ele era um galho que frutificava. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, então quer dizer, terá inimigos.
atiram contra ele. Existem flechas, setas lançadas contra a estrutura de José. E isso aborrece ele. Porém, o seu arco permanece firme. O que é o arco? O arco é o que lança as flechas. José continua posicionado, porque os filhos são como flechas que são lançadas. Então, o arco de José continua posicionado. Ainda que existam flecheiros, ainda que existam valentes inimigos que venham contra ele, ele continua, ele permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha só, queridos. O arco que lança as flechas está firme. Os seus braços, quantos braços uma pessoa tem? Nós não somos polvo. Nós temos braço direito e braço esquerdo. São ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelas mãos do Senhor. Os braços de José, direito e esquerdo, Manassés e Efraim, estão ativos. Sim, pelo pastor. O mês passado nós falamos acerca de Efraim, acerca do ramo frutífero, acerca da liberação do vinho, né, da uva, que traz a unção de alegria e que isso tem tudo a ver com tabernáculos. E daí aqui está ligando isso pelo pastor. O pastor é aquele que traz alegria, que traz apacentamento, que traz cuidado. E pela pedra de Israel, o que pedra representa? Fundamento, pela força. Então, queridos, esses 2 meses que estão conectados em José, divididos em Efraim e Manassés, eles trazem pastoreio e força, pedra, fundamento e estrutura. Pelo Deus do seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, a qual te abençoará. Olha só as bênçãos que tem liberado para esses, do mês passado e para esse. Abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão a bênção de teus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre os altos da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, queridos, eu comecei essa ministração falando sobre escape. O Senhor declara nesse tempo que existe bênçãos sendo liberadas. Tem guerra? Tem guerra. Vocês lembram que eu trouxe há um tempo atrás, que o Senhor havia falado comigo que as 4 estações tinham base de guerra, com fundamentos e estruturas diferentes, mas que existem guerras. A primeira guerra é para que a gente execute, a guerra da conquista de novos territórios. A segunda guerra do verão é para que a gente avance. A terceira guerra é para descansar, porque a gente passou 2 estações com sangue no olho, guerreando, e sair agora disso e confiar no Senhor e falar, opa, calma, eu tenho que me esvaziar, é uma guerra interna, já não é mais uma guerra externa. E a quarta guerra é para eu receber as informações de como eu vou estabelecer novamente na próxima estação. Então, aqui está falando assim, olha, vai ter situação, mas tem bênção. Bênção da onde? De todos os lugares. Queridos, eu quero que você olhe. Eu estou usando bastante Israel, né, nesse tempo por tudo que está acontecendo. Israel está em guerra? Está em guerra. Mas olhe que Israel está sendo abençoado de todos os lados. O Senhor está enviando socorro. Queridos, não pense, os Estados Unidos é legal, está enviando socorro. É o Senhor. O guarda de Israel não dorme. É o Senhor. Porque ainda que Israel esteja debaixo de um concerto, o Senhor não abandona os filhos nem no concerto. Ele corrige junto. Ele não abandona. Israel nunca será órfão. E daí você vê, chegando navios, chegando aviões, entrando nas fronteiras, as bênçãos estão vindo. Israel não está desamparado. E eu quero que você traga essa realidade para a sua vida. Você está com problema? Você está com guerra?
Então, olhe os livramentos que o Senhor tem te dado. Olhe que o Senhor tem te abençoado de todas as formas. Tenha um coração de gratidão, porque dentro do coração de gratidão, isso é uma das chaves para nós entrarmos em novos ciclos. Para nós entrarmos no novo do Senhor. Então, olhe o que está acontecendo. Agora eu quero trazer para vocês o que Moisés falou acerca de José, que está em Deuteronômio 33, do versículo 13 ao versículo 17. De José disse: bendito do Senhor seja a tua terra. Como que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. Bem semelhante ao que Jacó disse, né? Com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Então é um tempo de excelência, de liberação de excelência. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente do que os outeiros eternos. Então, o que o Senhor está nos proporcionando agora são coisas maiores do que aquilo que nós já vivemos. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da sua benevolência, daquele que apareceu na sarça, e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, que tudo isso venha sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem imponência do primogênito do seu touro. E as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e os milhares de Manassés. Então aqui liga mesmo que é acerca de Efraim e Manassés. Então, queridos, vamos lá. O que significa Manassés? A tribo associada, né? Essa é a tribo associada ao mês. E o nome Manassés literalmente significa esquecer. A palavra em hebraico é nasha, que significa fazer esquecer ou permitir que seja esquecido. Queridos, vocês estão vendo que esse esquecer não tem nada a ver com o esquecimento pós-Covid. Ah, esqueci isso aqui. Não tem a ver com não lembrar. Tem a ver com permitir de ser deixado para trás. Não tem a ver com coisas passivas, tem a ver com questões ativas, propositais. Fazer esquecer. Eu faço esquecer, eu libero, eu deixo ir. Eu faço esquecer. Então é algo proposital. Isso nos remete, queridos, a analisar José, que estava vivendo no Egito, com muitas enfermidades da alma, com muitas dores. Era órfão. O pai duvidou da promessa, das profecias acerca de José, ainda que fez a túnica e tal, mas o pai questiona, né? Por acaso eu e tua mãe? Os irmãos traem, tentam matar, vende, ele é levado como escravo, daí ele é colocado na casa, uma mulher promíscua acusa ele de adultério, ele é preso, entende? Ele tinha muitas dores. Queridos, é impossível viver tudo isso e não sofrer. Você ser arrancado da sua família e não ter mais notícia. Queridos, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Ninguém sabia onde José estava. Ninguém sabia se estava vivo ou morto, e ele não sabia como estava a casa de seu pai. Ele não sabia como estava seu irmão. Mas, de repente, um novo ciclo se inicia. Manassés nasce e ele fala: hoje eu decido esquecer. Hoje eu decido viver uma nova história. Porque, volto a dizer, eu só posso entrar num novo ciclo se eu sair do velho. E daí, a gente viu aqui a liberação de Moisés, que no final diz assim: existe força, a imponência do primogênito do seu touro. Inclusive, existe duas vertentes para o estandarte de Manassés. Um é que é tamareira, que é força, robustez e algo frutífero, e a outra é que é o touro, baseado nesse texto. Que o touro diz acerca de servir, caminhar e força. Então, Moisés está dizendo assim: existe força do primogênito, como de um boi selvagem. O que para um boi selvagem, queridos? Com elas,
rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Assim são os milhares, as miríades de Efraim e os milhares de Manassés. Então existe força. Força para quê, queridos? Pare de se olhar como alguém fraco que não consegue sair do passado. Nesse tempo, o Senhor nos diz, existe força liberada para você esquecer, para você sair dos ciclos antigos e para você entrar no novo do Senhor. Existe uma liberação. Qual é o seu problema aí? Você não vai ter amnésia, você não vai esquecer no sentido de amnésia, no sentido de não lembrar. Você vai deixar ir. Qual é a questão que te prende? Qual é a questão? Pai que te abandonou, mãe que te abandonou, amigos que zombaram de você, pastores que não acreditaram em você, adultério, traição, um marido, uma esposa que te abandonou. O que te prende? A morte de alguém, o sentido de não ser protegido, de não ser cuidado, de não ser guardado. O que te prende? É tempo de você pegar essas estruturas. É tempo de você pegar essa estrutura e permitir que tudo isso seja esquecido. E permitir e fazer propositalmente, hoje eu decido me desvincular disso para entrar no novo ciclo do Senhor. Para entrar no novo. Eu me permito olhar para trás e pegar tudo isso como ensino, pegar tudo isso como força, pegar tudo isso para me impulsionar a entrar no novo. Eu me permito a viver o novo do Senhor, a sair dessas velhas estruturas. E isso, queridos, que eu quero, nesse momento, orar e declarar. Talvez você vai à igreja hoje, vai levar sua oferta, né, diante do altar. Talvez você não vai, talvez você, como eu, a sua paternidade está em outro lugar, você vai enviar a sua oferta, cumprindo números 1010. Não sei como é que você vai fazer, mas independente disso, ao som do chofar, eu quero declarar que as portas dos ciclos antigos são fechadas agora. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere os anjos desse tempo. Os anjos que o Senhor estabeleceu para atuarem nesse tempo. E eles sejam conduzidos na sua casa, onde você está. E eles comecem a acessar a sua história e fechar as portas. E fechar as portas dos ciclos que estão abertos, ativos e falando ainda em você. Que você decida hoje deixar ir, que você permita esquecer as coisas que te prendem no passado. E que hoje, verdadeiramente, em nome de Jesus, seja o início de uma nova história, mas não de uma história como foi com o povo no tempo de Noé. Não de uma história como foi com Jeroboão, que entrou num tempo para o aprisionamento. Mas que seja sobre você uma história de uma aliança, como foi com Noé. Que seja em você uma história de um novo nível de adoração, como estabeleceu Salomão. Que seja sobre você um novo tempo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Que hoje o seu ministério entra num novo ciclo no Senhor. Num ciclo de frutificação, de força, de avanço, de crescimento. Que a sua família entra num novo ciclo no Senhor, de força para o conserto. De força para um novo fôlego de vida. De força para a alegria, com a convicção da vitória. De força para a restauração. E também de força para deixar ir aquilo que já passou. Eu declaro sobre você que as suas finanças entram num novo ciclo do Senhor. Que ainda que a terra diz que estamos entrando num tempo de escassez,
Nós vivemos a economia do reino de Deus. E para o mundo tem julgamento, para nós tem escape. Eu declaro isso sobre você, igreja de Jesus. Que você entrará num novo ciclo do eterno, que você viverá. Que você viverá. Em nome de Jesus. Que seja liberado sobre você agora a força que estava sobre José, que foi liberada sobre Manassés, para que você viva as novas verdades do eterno. Que os seus dízimos, primícias, ofertas, aquilo que você está apresentando diante do Senhor agora, suba diante do Senhor como um aroma suave, como uma memória ativadora de bênção, de crescimento, de avanço sobre você e sobre a sua geração. E que você viva um tempo extraordinário no Senhor. Que você seja a resposta de novos ciclos de Deus sobre essa geração. Eu te abençoo para viver o extraordinário de Deus nessa terra como uma verdade eterna e ser um rompedor, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade. E que seja um tempo, queridos, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de novos ciclos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a sua casa seja guardada de toda a atmosfera de morte, de todo príncipe desse mundo que tenta nos paralisar, que a sua casa seja guardada, que os anjos do Senhor guardem, te escondam, que você seja levado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aonde a morte não te encontra. E que o mundo possa até viver um ciclo de morte e destruição, mas nós viveremos um ciclo de vida no Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você cresça em tudo, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.